Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Põe na primeira lâmina, por favor, primeira lâmina. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora a presença do Senhor. O Senhor nos conduza nesse momento e, por misericórdia, o Senhor se revele a nós. Para a Tua glória mesmo, para a edificação do Teu povo e para a nossa completa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Com o que é que nós entramos na presença de Deus? Há alguns cânticos que dizem que nós entramos na presença de Deus com louvor. Outros podem dizer que nós entramos na presença de Deus por meio da oração. E há quem possa pensar também que o acesso a Deus, nós entramos a Deus e não podemos chegar a Ele de mãos vazias, nós adentramos a Deus com a nossa oferta. Porém, a Bíblia nos diz que o acesso a Deus só é possível por meio de uma realidade, que é o sangue de Jesus. É por isso que aqui o autor de Hebreus começa o verso 19, dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. E fica um pouco complicado não só entender essa passagem, mas o próprio livro de Hebreus, se a gente não tiver em mente o que acontecia lá no Antigo Testamento, no sistema de culto do povo de Israel. Então, no culto de Israel, havia, por exemplo, o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, lá no deserto. Então, aí uma figura do tabernáculo. Ali estava a tenda da congregação. Se você reparar bem, para se entrar na tenda da congregação, onde estava o tabernáculo, havia só uma porta.
querendo dizer que para entrar na presença de Deus não existe mais do que um caminho. Jesus lá no Novo Testamento, lá no Evangelho, vai dizer a respeito de si mesmo: eu sou a porta. Então, quando alguém do povo pecava, era necessário que este apresentasse um cordeiro ao sacerdote, um dos sacerdotes que no tabernáculo trabalhava. E aí então o sacerdote pegava esse cordeiro, se colocava a mão na cabeça do cordeiro e se fazia confissão de pecado, simbolizando que o pecado cometido seria transposto ao cordeiro, uma vítima inocente. E como o salário do pecado é a morte, o cordeiro então era sacrificado, o seu sangue era derramado, com esse sangue se molhava as pontas do altar e a carne do cordeiro era queimada ali naquele primeiro altar. E isso é um símbolo de que só alguém sem pecado pode salvar um pecador. Porque se eu estou aqui na condição de pecador, a minha condenação é a morte. Estou condenado à morte, pena de morte. Alguém pode se compadecer de mim e se achegar dizendo: eu vou morrer pelo pastor Ricardo. Por exemplo, pode vir aqui qualquer um de vocês, o Stefano, por exemplo. Aí o Stefano vem aqui: eu vou morrer pelo pastor Ricardo para que ele possa ser livre da condenação. O problema é que o Stefano também tem pecado, e ele só pode pagar com a morte pelos pecados dele. Ele já está sob condenação, então ele fica aqui comigo. Aí depois vem aqui o Marcos, então eu morro pelos dois, mas o Marcos também tem os seus pecados, por isso ele está debaixo da mesma condenação, e ele vai morrer pelos pecados dele. E poderia vir um por um dos que estão aqui, e os que não estão aqui, e a sentença seria a mesma. Então, por isso que era necessário um cordeiro representando um inocente, alguém sem pecado, e você sabe que esse cordeiro está representando aquele que não tem pecado, e por isso veio para ser sacrifício em nosso lugar, e tomar então a nossa morte. Agora, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia um sacrifício por toda a nação de Israel. E aí esse cordeiro que era sacrificado fora desse santuário, esse sumo sacerdote pegava um pouco desse sangue e entrava lá dentro daquela tenda, daquele tabernáculo. Dentro do tabernáculo havia uma cortina. A gente está vendo a imagem em corte, mas havia uma cortina que dividia esse tabernáculo em dois lugares: o lugar santo e o santo dos santos. Lá dentro do santo dos santos, depois do véu, havia a Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos. Então, uma vez por ano, e só uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia um sacrifício, pegava do sangue da vítima o cordeiro, adentrava o véu, chegava-se ali no Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava, e então aspergia sangue em cima da arca, representando que os pecados cometidos contra a lei de Deus estavam sendo cobertos pelo sangue. E você sabe que esse sangue representa o sangue de Jesus. Tanto que quando Jesus morre na cruz, no exato momento em que ele expira, o véu do santuário se rasga de cima para baixo.
representando que agora, uma vez que o sacrifício perfeito e definitivo foi feito, os nossos pecados foram apagados, pagos, perdoados, cancelados, e nós podemos então agora entrar na presença de Deus. É por isso que o versículo 19 está dizendo: nos aproximemos com confiança, com ousadia, ousemos entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. A presença de Deus que estava impedida pelo teu pecado, pelo meu pecado, agora foi rompida. E aquele que tem sobre si o sangue de Jesus tem acesso a Deus, à presença de Deus. Então, porque Jesus fez um sacrifício na cruz, os pecados foram pagos e o acesso a Deus foi concedido. O que isso significa? Primeiro, que agora para você entrar na presença de Deus, você não precisa mais de nada e de ninguém. Só de Jesus. Só de Jesus. Você pode fazer isso quando você está na sua casa. Você pode fechar a porta do seu quarto. Você pode se ajoelhar. E sem precisar de pastor, sem precisar de padre, sem precisar de irmão nenhum, você pode entrar na presença do próprio Deus. E Jesus diz que quando você fizer isso, aquele que te vê em secreto te recompensará. Você pode fazer isso quando você estiver no seu trabalho. Você pode fazer isso em um momento de angústia. Um pensamento dirigido a Deus chega a Deus por meio de Jesus. Uma oração sem palavras chega a Deus por meio de Jesus. Um suspiro chega a Deus por meio de Jesus. Está aberto o caminho para Deus. Agora, isso não significa que na sua caminhada cristã, você não precise de ninguém. Porque a vida cristã é como se fosse de fato uma cruz. Ela tem o seu aspecto vertical, você e Deus. Mas tem o seu aspecto também horizontal, você e os irmãos. Inclusive, lá em Efésios vai dizer o apóstolo Paulo que por meio da cruz, Jesus não apenas reconciliou você com Deus, mas reconciliou você com o irmão, com os irmãos. E de dois povos, judeus e não judeus, Deus fez um só povo, quebrando o muro da separação. Então, o mesmo Jesus que pega a tua mão e dá a Deus, Pai, segura esse filho. É o mesmo Jesus que pega a sua outra mão e dá a um outro irmão. Então você vai andar uma mão dada a Deus e a outra mão dada aos seus irmãos, porque não existe vida cristã carreira solo. É por isso que o autor, depois dele falar do acesso a Deus, ele vai dizer no versículo de número 24: consideremo-nos uns aos outros,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do nosso encontro com Jesus. O congregar, a vida com o irmão, ou com os irmãos, por mais paciência que exija, por mais perdão e amor que requeira, nos prepara para o encontro que temos marcado, é irrevogável, com aquele que nos salvou. E por quê? Porque quando a gente está reunido, há algumas bênçãos que Deus derrama. E que Ele só derrama quando a gente está reunido. Ele abençoa a todos. Mas há algumas bênçãos que são especiais para a congregação. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu a uma reunião de discípulos. Tomé não estava. Não viu Jesus ressurreto. Resultado, não creu. Os outros estavam jubilando. O Senhor ressuscitou. Mas o outro, só vejo crendo. Só creio vendo. Quando Jesus derramou o seu Espírito Santo, derramou sobre aqueles que estavam reunidos em Jerusalém, que ouviram de Jesus: não se ausentem de Jerusalém até que eu derrame o meu Espírito. Os que estavam reunidos em Jerusalém, no dia do Pentecostes, receberam o Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nenhum membro pode dizer a respeito do outro, não preciso de você. Segundo, porque quando a gente se reúne, a gente se fortalece. É como aquela historinha da brasinha acesa no meio das outras brasas. Enquanto ela está com as outras brasas, ela está acesa. Mas se você tira essa brasinha e coloca ela do lado de fora, ela pode até não perceber. Ela pode até não reconhecer. Mas ela fica dura como uma pedra, esfria e apaga. Por isso que o Salmo 133 vai dizer: como é bom que os irmãos vivam em união. Lá o Senhor decreta a bênção. Então, é muito bom assistir pregação na internet. Eu assisto também. Mas ali você vê o pregador, mas o pregador não vê você. Você vê uma igreja, mas a igreja não vê você. Não tem ninguém que pode chegar a você, te dar um chacoalhão e falar assim: acorda. Onde você está andando? Acorda. Ler livro cristão é maravilhoso. Mas quando fica chato, você fecha. Aqui na igreja não. Você vai ouvir o sermão até o fim. Até o fim. Tem como? Não inventaram ainda um controle remoto para dar um zap no pastor. Então você ouve.
Ouve o que quer, ouve o que não quer e ouve o que precisa. Então a vida cristã, ela não se resume na comunidade, mas inclui. Não existe vida cristã completa sem os irmãos. Vida cristã é uma vida em comunidade. Por isso eu quero falar com coração pastoral para você, que você arrume alguém, arrume um grupo para você caminhar junto. Porque se a sua vida em comunidade se resume a um culto na semana de 1 hora, isso daqui está muito pouco. Você precisa caminhar com gente. Com gente que possa orar por você. Com gente que você possa compartilhar suas lidas. Então eu convoco você a encontrar um grupo. Ou formar o seu. Forma o seu grupo. Forma o seu grupo de oração. Forma o seu pequeno grupo de estudar a Bíblia. Mas cuidado com a caminhada só. Eu lembro de um pastor meu que dizia uma coisa, e eu guardei no meu coração, que quando o leão vai atacar um rebanho, ou um lobo, ele escolhe primeiro quem está sozinho. O leão anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Em nome de Jesus, não se iluda, não ande sozinho. Deus colocou gente suficiente para que você esteja acompanhado na sua caminhada cristã. Então se abra, procure alguém, mas não ande sozinho. Não ande sozinho. Então Jesus abriu o acesso a Deus e você pode entrar lá, você e Deus, mas não se resume nisso. Jesus fez o sacrifício definitivo por todo o pecado, sabia? Os pecados que foram cometidos no passado, os pecados que serão cometidos no futuro, tudo foi resolvido ali na cruz. Tudo. Não existe mais sacrifício por pecado. Sacrifício por pecado já foi feito. E a Bíblia diz que não só os pecados foram pagos, mas foram apagados da vista de Deus. Cumprimento de profecia do Antigo Testamento que dizia: eu pegarei os pecados desse povo, jogarei para as minhas costas, e deles não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais das suas maldades, das suas iniquidades. Agora, isso não significa que você esteja ileso às consequências de uma vida deliberada no pecado. Porque assim como água molha, fogo queima, pecado gera morte. Na vida de não cristão e de cristão. Não existe semeadura de pecado que vai ficar sem colheita. Aquele que semeia na carne ou para a carne, colherá corrupção. Quem planta vento, colherá tempestade. É por isso que o Antigo Testamento fazia diferença entre dois tipos de pecados. O pecado involuntário e o pecado voluntário. E é por isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, no versículo de número 26, porque se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, era assim. Um dia eu pego uma sacola e saio fazendo trabalho, é sábado. E aí alguém diz assim, o que você está fazendo? Hoje é sábado. Isso aqui no Antigo Testamento. E aí eu falo, hoje é sábado? Sábado? Puxa, esqueci que hoje era sábado. Não tem problema não. Foi involuntário. Vai lá, pega um cordeiro, se é pobre, pega lá uma pombinha, apresenta lá ao sacerdote, que ele vai fazer o sacrifício e está resolvido. Resolveu. Involuntário. Esqueci. Sem querer. Agora, outra coisa era eu pegar a minha sacolinha. Ei, hoje é sábado. E daí que hoje é sábado? Estou precisando. E aí só existia uma coisa. Não tinha mais sacrifício. Morte. Não é isso que eu estou dizendo que acontece aqui. Mas existe uma diferença também no Novo Testamento entre pecado consciente e pecado inconsciente. Uma coisa é errar sem saber. Outra coisa é errar sabendo. Aí você pergunta assim, mas pastor, espera aí. Um crente não pode cair? O crente pode cair no sentido não da permissividade, mas da possibilidade. Pode cair. Para tristeza e sofrimento dele e dos que estão ao redor dele. E pode inclusive levantar-se, porque o Senhor o levanta. Aliás, se ele se levantou e voltou, foi porque o Senhor o buscou. Lá em Romanos, o Paulo vai dizer que é Deus que nos leva ao arrependimento. Então, se você se arrependeu de um pecado cometido, se você voltou-se para Deus, foi porque Deus foi lá e, como um pastor, te buscou. Te pegou, te tomou, te abraçou, passou óleo, te colocou no colo. É o pastor que deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Se a gente volta é porque o Senhor nos busca. Mas uma coisa também é verdade. Uma vez um pastor disse assim: é possível que um cristão tenha uma fase na vida em que ele fica indo e voltando. Indo, voltando. Eu conheço um monte de casos. Indo, aí vem para a igreja, aí refaz os compromissos com Cristo, falando, agora eu vou e tal. Aí só que vai semana, começam as tentações, vai e cai. Mas depois vai lá o Espírito Santo, toca, convence do pecado, da justiça, do juízo, o sujeito chora, se quebranta, volta e fala, agora eu vou ficar firme com Jesus, e aí vai e tal, daqui a pouco. Então tem isso. Sujeito vai chegando cada vez que volta com uma sequela, com uma cicatriz. Então não vale a pena ficar nesse vai e vem, mas pode acontecer. Alguém pode estar nessa fase. Pastor, eu estou lutando aqui, eu vou, eu volto. Então, irmão, volte. Agora só tome cuidado, porque tem uma travinha assim na consciência que depois que ela quebra, ela não volta mais. Então louve a Deus que você ainda está se arrependendo. Não abusa da graça.
Então, o pastor disse, quem é, pode até ter uma fase de ir e voltar. Mas chega uma hora que ele volta e não vai mais. Não vai nunca mais. Nunca mais. Porque como João diz, aquele que nasceu de Deus não vive habitualmente no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. É incompatível. Não dá. Então tem muita coisa que Jesus conquistou por nós lá naquela cruz. E muitas dessas coisas a gente já recebeu, mas não tudo. Ainda não recebemos tudo. A gente já recebeu o acesso a Deus, mas a gente ainda não chegou no céu. A gente já recebeu o Espírito Santo, mas a gente ainda não contemplou o rosto de Jesus. A gente já recebeu o perdão dos pecados, louvado seja o Senhor. Mas a gente ainda não está livre dos efeitos e consequências do mesmo. A gente está numa caminhada da escravidão do Egito para a Canaã celestial. Por isso, irmão, nessa caminhada, não ande sozinho. E passe longe de tudo aquilo que você sabe que é mal. Porque como diz aqui o nosso irmão, porque ainda um pouco, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Que assim seja comigo, e que assim seja com você. Em nome de Jesus. Amém.